Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Química e hoje a gente tem muito conteúdo legal para passar para vocês, né, professor? E a gente vai falar sobre o que hoje? Exatamente, professora Sabrina. Então, aqui o professor Almeida. Hoje, muito bacana, nessa aula 13.1, você vai se aprofundar um pouquinho nas reações químicas e vai aprender a balancear uma reação química, tá bom? Para isso, pedimos muita atenção. Fique ligado, porque agora vamos ver o conteúdo. Vamos lá! Então, como o professor Almeida falou, nós estamos já na nossa aula de número 13. Olha aí, galerinha, a unidade 1, nós estamos chegando ao fim com os conteúdos. Então, é bom vocês já começarem aí se preparando para as avaliações. Nessa aula de número 13, nós vamos falar sobre balanceamento de equações químicas. E como habilidade da aula, nós temos que desenvolver no aluno conhecimento teórico sobre balanceamento de equações químicas. O que nós estamos falando aqui? Bom, para a gente falar sobre balanceamento, nós temos que relembrar o que nós já falamos, assim como o Almeida comentou, que são as reações químicas. Lembram lá? As reações químicas, elas são representadas através do que nós chamamos dentro da química de equações químicas, que elas vão apresentar as informações qualitativas e quantitativas dessas reações. Então, aqui dentro desse conteúdo, vocês têm que ficar bem antenados nos conceitos que a gente vem trabalhando desde o início do ano letivo. Não esquecendo, professora Sabrina, que quando você olhar para uma equação química, veja que quem é que está à esquerda da seta antes? São os reagentes, as substâncias são os reagentes, moléculas, ou seja, compostos que têm o mesmo elemento químico ou elemento químico diferente, porém, quando transformam, quando reagem, formam substância diferente, mas os elementos químicos são os mesmos, hein? Os mesmos elementos químicos que estão no reagente são os mesmos elementos químicos que tem no produto. No entanto, a professora Sabrina vai explicar para você sobre a importância do balanceamento da reação química, não é isso mesmo, professora? Isso. Até porque o que nós temos que entender dos conceitos da química. Quando a gente fala de átomo, vamos lembrar aí lá dos primórdios, onde a gente aprendeu que o átomo ele é indivisível. Aí a gente sabe que ele é hoje divisível. A gente vai ver isso mais lá na frente. Só que tem um detalhe muito importante que foi falado já, é que o átomo ele não vai ser destruído durante uma reação química, né, pessoal? A quantidade de matéria que está envolvida nas reações químicas, elas não vão diminuir e nem vão aumentar para o nada. Então, o balanceamento, ele vem muito fundamentado nas leis periódicas, nas leis de conservação de massa, nas leis que a gente já vem trabalhando dentro do nosso conteúdo. Exatamente, na lei da proporção definida de Proust e também com relação aos átomos. No entanto, você vai ver que o balanceamento é importante, porque quando você chegar nos cálculos das substâncias que participam das reações químicas, que é visto através da estequiometria, aí você vai dizer, verdade, se eu não tivesse balanceado a reação química, eu estaria errando os meus cálculos como um todo, não é isso mesmo, professora? Isso mesmo. Mas vamos voltar lá para a aula para a gente ver mais sobre essa questão de balanceamento das reações químicas. Vamos lá? Então aqui, a gente está falando das equações, né? Que são as representações das reações. Nessas equações, nós vamos ter as fórmulas, que elas vão estar representando as substâncias que estarão envolvidas na reação. Aí entra a questão muito importante. Olha só, enquanto que os coeficientes à frente delas, apresentam a quantidade de cada componente, cada elemento químico da reação. Então, nós vamos ter equações químicas representando as reações. Dentro das equações, nós vamos ter a presença das fórmulas que vão representar as substâncias que estão participando da reação e elas vão estar acompanhadas
dos coeficientes que vão estar indicando a quantidade de cada uma. Lembrando que quando nós tivermos a representação de apenas uma substância, o coeficiente 1, ele não necessariamente tem que ser exposto na equação, né, professor Almeida? Exatamente, professora Sabrina. Então, o índice 1, ontem, na aula anterior, melhor dizendo, nós abordamos sobre exatamente as reações químicas. E explicando para você, por exemplo, o H2O. O H2, o 2 pequeno à direita do H é o índice atômico que indica quantos átomos do hidrogênio existem no composto. No oxigênio, como é apenas um, não há necessidade de você colocar esse índice atômico, tá bom? É o caso do CO2. Um carbono, 2 oxigênios. Então, não precisa colocar C1O2. Sempre que o átomo for apenas um, não precisa expressar o índice atômico, tá, professora? Isso. E aí vocês têm que ficar ligadinho, porque você pode pensar, ai, professora, mas eu vi ali uma equação e não tinha o número 1, eu não sei. Se não tem, é porque está se tratando de uma molécula ou de apenas um átomo dentro daquela molécula. Tá? É isso mesmo. Agora, o coeficiente também, quando tiver o coeficiente que indica quantas moléculas ou quantos mols daquela substância está na reação, você pode colocar o 1 naturalmente. Ajuda você a comparar um mol do reagente, um mol do produto. Mas também, se não tiver, você subentende que também é um naquele caso, não é, professor? Isso, então é bom vocês ficarem ligados nesses detalhes, tá, pessoal? Se tem uma equação que já está balanceada, vocês vê os outros coeficientes, mas tem lá uma substância que não tem coeficiente nenhum, você já fica ligadinho que se trata de... O coeficiente, ele vem antes do composto. E o índice atômico, o número que indica quantos átomos do elemento químico, ele vem logo abaixo e à direita do símbolo do elemento químico, né, professora? Isso. E aí a gente vai continuar a nossa aula e agora a gente vai falar um pouquinho sobre estequiometria. Vamos lá? Bom, a gente já falou aqui, o professor Almeida frisou para vocês que quando a gente estiver trabalhando cálculos estequiométricos, o balanceamento ele é fundamental. Mas o que é estequiometria? É o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas numa reação química. Este é feito com base nas leis ponderais, relacionadas com as massas dos elementos químicos dentro das reações químicas e é executado, em geral, com o auxílio das equações químicas correspondentes. Veja a importância de você conseguir identificar uma equação química e fazer a leitura das informações que elas trazem para a gente. Então, átomos, eles não são criados ou destruídos em uma reação química. Logo, a quantidade de átomos de determinado elemento químico deve ser a mesma nos lados dos reagentes e nos produtos. É aquela questão que a gente estava falando agorinha nos nossos comentários. Se o átomo não vai ser criado e nem destruído durante a reação, a quantidade dos átomos que estão envolvidos aqui na reação do lado dos reagentes vai ser igual à quantidade desses átomos lá do lado dos produtos. Mas quer dizer que vai ter, digamos, se eu tenho 10 átomos reagente, eu vou ter 10 átomos produto? Aqui, pessoal, nós vamos ver os átomos dos elementos que estão participando da reação. Para isso, é muito importante que vocês tenham em mente as leis ponderais da química, que são a lei da conservação de massa, a lei das proporções definidas e da proporção atômica, né, professor? Exatamente, meu caro aluno. Nas aulas anteriores, a gente sempre pedindo, fique ligado, porque esse conteúdo vou precisar dele no próximo. E quando falamos as leis da conservação da massa, a lei que assegura o princípio de Lavoisier. E ele dizia,
Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Também ele cita, dizendo que a soma, as massas do reagente, a soma das massas das substâncias reagentes, obrigatoriamente tem que ser igual à soma das massas das substâncias produto. No entanto, para isso acontecer, a reação tem que estar devidamente balanceada, garantindo com que a quantidade de átomos de um elemento químico no reagente seja igual à quantidade de átomos daquele elemento químico no produto, porque você vai trabalhar com massas atômicas, você vai trabalhar com massa molar, massa de mol, que aí você vai expressar as quantidades com exatidão. Então, digamos que você tem uma indústria, né? Pode ser uma indústria mais simples, uma indústria de sorvete, uma indústria de picolé, uma indústria de produtos de limpeza, enfim. Você compra a matéria-prima, que são as substâncias que você vai reagir para formar o produto. Pode ser um bolo também, pode ser uma atividade artesanal. Aquela quantidade de massa que você vai misturar para obter o que você quer, quando misturar, o material que você acabou de preparar é o produto e deve ter a mesma quantidade dos reagentes, que é a matéria-prima que você utilizou para fabricar, ou seja, para obter o produto desejado, ok, professor? Então a gente fala, falar em química é muito difícil, isso, aquilo, outro. Mas a química está no nosso cotidiano, conforme nós abordamos, em alguns casos, nas aulas anteriores. Não é isso mesmo, professora? Isso mesmo. Uma coisa interessante para você ter noção dessa questão de conservação de massa, se a gente pegar o nosso planeta Terra hoje, com todas as construções que o homem fez, todos os aviões, todos os navios, os edifícios, e pegar a massa da Terra normal, antes dessas construções, é a mesma massa, porque a matéria-prima é extraída da própria Terra. O que eu quero dizer com isso? Não foi criado massa do nada. Toda a matéria-prima que nós usamos nas construções, ela vem da própria Terra. Professora Sabrina, imagina, existem regiões da Terra onde tem maior quantidade de líquido, quantidade de água superficial, de água subterrânea, etc. Tem outras regiões que não tem água. E passa o tempo vai, e outras regiões começa a surgir água. Quer dizer, o que existe são transferências, são deslocamento, mas a massa da Terra continua a mesma. Do mesmo jeito, a massa de ar. Você tem uma região que está concentrada na atmosfera, chovendo, muita nuvem, e essa nuvem se desloca. O que é importante é que, no geral, a massa não se altera. Não é isso mesmo, professor? Exatamente. E as proporções definidas, que é de Proster, que é outra lei ponderal, ele estabelece proporcionalmente. Por exemplo, a água, você tem 2 mols de hidrogênio com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Se você aumentar para 4, vai ser 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio e 4 de água. E assim sucessivamente. Se você tiver 100 de hidrogênio, 50 de oxigênio, 100 de água. Significa dizer proporcionalmente, dentro das razões proporcionais. É isso? Isso. E todas essas leis, elas são muito importantes para a gente trabalhar esses conceitos e estar com eles fresquinho na mente para poder desenvolver os nossos conteúdos que envolvam balanceamento e os cálculos estequiométricos. Mas vamos lá para a gente continuar e aprender, porque tem muita coisa para a gente ver na aula de hoje. É isso mesmo, professor. Os comentários que nós fazemos é apenas para enriquecer o seu entendimento na hora que o professor vai explicar aquilo que está escrito, tá bom? Fica de olho aí que a professora Sabrina agora vai explicar mais detalhes para você, meu caro aluno. Então, só para a gente fechar esse conceito das leis ponderais, nós temos aqui, como o professor Almeida já explanou para vocês, a lei da conservação de massa, que essa lei indica que a soma de todas as massas dos reagentes, ou seja, das substâncias que vão reagir, que estão no início da nossa reação, ela deve ser sempre igual à soma das massas de todos os produtos, ou seja, daquelas substâncias que são formadas durante a nossa reação química.
Além das proporções definidas, também conhecida como lei de Proust, ela diz o seguinte: os produtos de uma reação são dotados de uma relação proporcional de massa com os reagentes. E a proporção atômica, ela diz que os coeficientes estequiométricos devem satisfazer as atomicidades das moléculas de ambos os lados da equação. O que isso quer dizer? Como o professor Almeida estava falando lá, se a gente estiver trabalhando com a água, eu tenho que ter em mente que nesta molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se eu fizer qualquer reação química que do outro lado eu obtenha, por exemplo, 6 átomos de hidrogênio, eu tenho que levar em conta essa proporção aqui. Mas da onde veio os outros átomos? Então a minha equação não está balanceada. Esse é o cuidado que nós temos que ter e por isso que a gente está aqui trabalhando sobre balanceamento. As quantidades de reagentes e as quantidades de reagentes e de substâncias formadas em uma equação, elas são representadas por números e ajustadas por meio do balanceamento da equação química. Olhem essa representação aqui, ó. Aqui eu estou representando através de figuras do que seriam átomos, né, reagindo numa equação química, aonde, observem a seta, ó. Deste lado aqui nós temos os reagentes, que é um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio. Do outro lado da seta nós já temos o produto. Qual é o produto? É o dióxido de carbono, onde ele tem aqui, ó, um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio. Se a gente for observar, a nossa reação química aqui, ela está balanceada. Qual é a quantidade de átomos que nós temos no início, aqui do lado dos reagentes? Um átomo de carbono e 2 de oxigênio. E lá do lado dos produtos? Um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, neste caso, nessa simulação aqui, a nossa reação química, a nossa equação, ela está balanceada. Exatamente, professora, também. Então, olha aí, a quantidade de hidrogênio, de carbono, antes a mesma quantidade de carbono, depois oxigênio, a mesma quantidade antes e depois, quantidade de átomos. Então, isso significa balanceamento da equação química, onde a equação química é a representação gráfica da reação. Beleza? Então, aqui a gente trouxe, para facilitar um pouco a vida de vocês, alunos, um roteiro para balanceamento. Por onde a gente deve começar? Como que eu vou fazer para pegar uma equação não balanceada e tornar ela em uma equação química balanceada? Então, primeiro, procurar um elemento que se apresente apenas num único reagente e apenas em um único produto. Você vai observar aquele elemento químico que ele aparece em um único reagente apenas ou em um único produto. Vai determinar os coeficientes das substâncias a que esse elemento pertence, igualando o seu número de átomos. Isso do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Professora, mas como assim determinar o coeficiente? Calma aí que a gente tem uma equação para mostrar para vocês do que nós estamos falando de fato. Partindo-se do par de coeficientes dados inicialmente, ou seja, o coeficiente que a gente colocou lá no reagente, lá no produto, a gente vai igualar o número de átomos dos demais elementos e assim encontrar o coeficiente dos restantes. Olha só esse exemplo aqui. Observe, aonde estão os nossos reagentes? Já começa observando isso. Ó, os nossos reagentes estão aqui. Quem nós temos lá dos reagentes? Nós temos 2 átomos de nitrogênio, olha só, tá vendo aqui, ó, o índicezinho? Ele está me indicando que eu tenho uma molécula formada por 2 átomos de nitrogênio. Vai estar reagindo com outro reagente, que é o hidrogênio, ó. Quantos átomos nós temos? 2 também.
uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio. Só que quando a gente vai lá olhar o produto da equação não balanceada, o que a gente tem? A gente tem apenas um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Só de observar que a quantidade de átomos do lado dos reagentes e dos produtos não são iguais para os elementos participantes, a gente já pode definir essa equação como uma equação não balanceada, né, professor? Exatamente, professora. Então, qualquer cálculo que você fizer com relação a essa situação vai dar errado e não vai obedecer à lei de Lavoisier, lei de conservação da massa, tá certo? Aí você pensa, agora o que eu vou fazer, professor, então, para balancear a equação? Observe aqui, quem foi o ponto fundamental que determinou que a gente estava com uma equação não balanceada? As quantidades de átomos do lado dos reagentes e dos produtos que não batiam, né? Ó, 2 nitrogênio passou a ser apenas 1. 2 hidrogênio passou a ser 3. Então, a gente vai determinar coeficientes. Esse númerozinho aqui grande que vem antes da minha substância, da minha fórmula da substância, ele é o coeficiente que a gente vai usar para balancear a nossa equação, para fazer com que dos 2 lados a gente tenha a mesma quantidade, tá, galera? Então aqui, ó, se nós colocarmos o número 3 aqui na frente do gás hidrogênio e o número 2 aqui na frente da amônia, o que vai acontecer? Quando a gente for multiplicar, vai ficar como? Vai ficar 3 vezes 2. Então, no total, nós vamos ter 6 átomos de hidrogênio. Nitrogênio mudou? Não, ó, aqui ó, continua tendo 2, tá vendo? Mas desse lado, quando a gente colocou o 2 multiplicando, agora eu tenho 2 nitrogênio aqui, ó, 2 nitrogênio desse lado, 2 nitrogênio do lado do reagente. Mas e o hidrogênio? Quando a gente colocou esse coeficiente 2 aqui na frente, ele está multiplicando a minha molécula toda. Então, ele também está multiplicando esses 3 hidrogênios que nós temos. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Então, agora, do lado dos reagentes, nós temos 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio. E do lado dos produtos, nós temos 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio. Ou seja, nossa equação está balanceada. Exatamente, professora Sabrina. Sendo assim, vamos dar continuidade, porque agora atendeu à lei de Lavoisier, né? E no segundo exemplo, nós temos aqui, ó, 2 átomos H2, a substância H2 hidrogênio, reagindo com O2 de oxigênio, formando H2O. Vimos que existem 2 hidrogênios no reagente, 2 hidrogênios no produto, porém oxigênio, eu tenho 2 oxigênios e só tenho 1 no produto, né, professora Sabrina? Logo, o que acontece? A necessidade para balancear, você tem o hidrogênio, olhando para o reagente e produto, quem era que tinha um índice atômico maior, conforme manda o procedimento? Era o H2, então eu vou começar por ele. No entanto, quando eu verifiquei o oxigênio do reagente, eu tinha 2 também, mas no produto o oxigênio só tem 1. Por isso que eu coloquei o 2 antes da água. Fazendo isso, conforme a professora Sabrina falou, ó, hidrogênio agora eu tenho 2 vezes 2, 4, oxigênio 2 vezes 1, 2. Em compensação, nos reagentes, hidrogênio eu tenho 4, oxigênio 2 também, fazendo com que essa equação esteja completamente balanceada. Então, galera, o que vocês têm que estar observando quando a gente tiver uma questão na atividade, na própria avaliação, que necessite balancear? Sempre que você for começar, comece contando quantos átomos dos elementos que estão participando lá do reagente você tem e se eles vão bater com a mesma quantidade lá do lado dos produtos, né? Perfeitamente. Partindo do elemento que apresentar uma vez só no reagente, uma vez só no produto, e aí verifica quem é que tem mais número de átomos daquele elemento, se está no reagente ou no produto, aí você começa
ajustando através do coeficiente, que é o número que coloca antes do composto, tá certo? E por favor, pessoal, muito cuidado na hora da gente estar falando coeficiente, índice, para você não se confundir. O índice ele sempre vai ser um número pequeno, como o professor Almeida já falou, que ele vai estar representando a quantidade de átomos do elemento dentro daquela molécula. O nosso coeficiente ele vai ser um número grande, que vai estar na frente da molécula e vai estar indicando quantos mols daquela molécula estão participando da reação. Ah, professora, mas como que eu posso fazer para determinar um balanceamento? Um dos métodos mais utilizados é o método das tentativas, né, professor? E aí você vai tentando coeficientes, olhando os detalhes que nós abordamos para você, e depois você verifica, será que está igual o número de átomos de cada elemento, o reagente está igual ao do produto? Se tiver, parabéns. Se não tiver, você volta a tentar, que você vai conseguir. Por isso o método é chamado método das tentativas. Então vamos lá para a gente conhecer o método das tentativas que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Então aqui, ó. Ah, professor, então eu vou ficar tentando, utilizando o passo a passo que a gente já falou, que é você observar os reagentes que estão participando e os produtos, é um dos métodos mais utilizados sim, é o das tentativas. Só que, lógico, o primeiro passo é identificar se a tua equação está ou não balanceada. Mas vamos aqui. Como o nome já sugere, consiste o quê? Na escolha de números arbitrários de coeficientes estequiométricos. Assim, apesar de mais simples, pode se tornar uma forma mais trabalhosa de balancear uma equação. Mas vamos tomar uma equação química como exemplo, para você visualizar como realizar esse método. Então, a gente trouxe aqui uma equação química, que está representando uma reação, e observando, a gente já pode definir que ela não está balanceada, certo? Olha só, o único elemento que a gente de cara vê que tem as mesmas quantidades do lado dos reagentes, ó, reagente, e do lado dos produtos é o zinco. Ó. Eu tenho um zinco do lado do reagente e tenho um zinco do lado dos produtos. Mas o hidrogênio, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho quantos? 2. O cloro, 1, e aqui eu tenho 2. Então, essa equação aqui ela não está balanceada. E aí a gente vai balancear ela seguindo o passo a passo. Primeiro, vamos determinar a quantidade de átomos de cada elemento, segundo mostrado nos respectivos índices. Então, como a gente já acabou de determinar, ó, do lado dos reagentes a gente tem zinco, 1, hidrogênio, 1 e o cloro também, 1. Já no lado dos produtos, o zinco continua apresentando apenas um átomo, o hidrogênio a gente viu aqui, ó, 2 e o cloro também 2. Então, a gente já chega na conclusão que a equação lá não estava balanceada. O que a gente vai fazer aqui como passo 2? A gente agora sim, nós vamos começar a fazer o balanceamento pelo elemento químico que aparece apenas uma vez em cada membro da equação e que possua o quê? O maior número de átomos com índice maiores. Quem vai ser ele? Aí a gente vai começar aqui, ó, observando os nossos elementos. A gente definiu aqui que este daqui ele apresenta o maior número de átomos e aí a gente vai balancear ele. Como o zinco só tem 1, tá aqui, a gente vai permanecer com o índice 1, o coeficiente 1. Depois a gente prossegue indo para os outros elementos usando o mesmo raciocínio. Qual é o outro que tem a maior quantidade? Vai ser esse daqui, ó. Ele está bem aqui. O que a gente fez? A gente colocou para ele o coeficiente 2. Por quê? Quando eu coloco o coeficiente 2 aqui, eu estou dizendo que eu tenho agora 2 átomos de hidrogênio que batem com os 2 átomos de hidrogênio que nós temos lá no produto. E também tenho 2 átomos de cloro agora, que bate com a quantidade de átomos de cloro que eu tenho lá nos meus produtos. Tem mais alguém para balancear aqui? Não, por quê? Porque o zinco eu tenho 1, aqui eu tenho também 1, e os outros elementos que não estavam com quantidades iguais agora estão. Tenho 2 hidrogênios, 2 cloros
e 2 cloro. Então, a nossa equação agora está, ó, balanceada. Ah, professora, mas esse exemplo foi muito fácil. Eu quero um outro exemplo para eu tirar minhas dúvidas. Então, vamos para um segundo exemplo aqui. Primeiro passo, quantidade de átomos que estão participando da nossa reação. Do lado dos reagentes, nós temos aqui, ó, carbono, 3 átomos, hidrogênio, 8 átomos e quem? Oxigênio com 2 átomos. Observou que depois disso tem a setinha? Então, tudo que está aqui é produto. Faça a mesma coisa. Quantos átomos de carbono nós temos no produto? 1. Quantos átomos de hidrogênio nós temos aqui, ó? 2. E de oxigênio? Eu tenho 2, mais esse aqui que vai dar 3 no total. Ah, professora, eu tenho que observar a quantidade do átomo em todas as substâncias que ele aparecer no reagente e no produto? Sim. Se o mesmo átomo tiver em mais de uma substância e ele está lá do lado dos produtos, você vai somar a quantidade deles, né? Exatamente, professor. E aí, olhando agora para a reação, você vai ver que quem é que tem maior quantidade de átomos é o hidrogênio. Então, é pelo hidrogênio que eu vou começar a fazer o balanceamento. Vamos lá? Então, olha só. Agora, eu tenho aqui, olha só. Se eu tenho... Ó, carbono e hidrogênio aparece apenas num composto, nos reagentes e produtos. E entre os elementos observados anteriormente, escolhe o que apresenta maior índice. Quem é ele? É o hidrogênio. Agora, vejamos. A ordem do balanceamento será primeiro o hidrogênio, depois o carbono, depois o oxigênio. Para quê? Para que o balanceamento seja feito transpondo o índice do hidrogênio no reagente e usando como coeficiente do produto que tem átomos desse elemento químico. Sendo assim, olha só, eu tenho 8 átomos de hidrogênio, porém no produto eu tenho 2, por isso que eu coloquei o 4 aqui para ficar com 8. E aí eu vou prosseguir o balanceamento para os demais elementos químicos. Só para você ver, eu comecei pelo que tem maior. E aí, quando eu coloquei 4 átomos de 4 antes da molécula d'água para ficar com 8 hidrogênio, e aí eu fui ver com relação ao carbono. O carbono tem 3 no reagente, por isso que eu coloquei o 3 aqui antes do CO2 no produto. E aí está balanceado também o oxigênio. Agora, vamos balancear o oxigênio, porque eu balanceei o hidrogênio e o carbono. Quando eu tinha lá balanceado o hidrogênio e o carbono, eu fui ver o oxigênio. O oxigênio eu tinha no produto 3 vezes 2, 6, 6 oxigênio e 4 vezes 1, 4, 10. Antes do reagente eu tinha 2 oxigênio. Qual é o número que eu deveria colocar como coeficientes antes do oxigênio? Claro que seria 5, para que eu ficasse com 10 átomos de oxigênio também no reagente. E no final, agora sim, eu tenho carbono 3 no reagente, carbono 3 no produto, hidrogênio 8 no reagente, hidrogênio 8 no produto, oxigênio 10 no reagente, oxigênio 10 no produto. Caracterizando assim a equação balanceada, não é isso mesmo, professora Sabrina? É exatamente, essa é a melhor maneira pelo método de tentativa de você fazer o balanceamento. Sempre indo por partes. E como o professor Almeida mostrou aqui para vocês, essa equação aqui, ó, ela é a nossa equação final balanceada. Observe que em cada vez que o professor Almeida estava balanceando um elemento específico dentro da equação, era o coeficiente que ficava vermelhinho. Passou lá do carbono, foi para o oxigênio, agora quem estava aqui, ó, vermelhinho, o coeficiente do oxigênio. Mas os demais, ó, eles não saem da tua equação. Balanceou o hidrogênio? Vai continuar balanceando? Deixa o balanceamento que tu já fez do hidrogênio, que ele vai te servir para tu estar sempre comparando se os cálculos, se as quantidades de átomos vai de fato ser igual do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Exatamente, professor. E agora, para você amadurecer mais ainda, vamos partir para o aprender fazendo, porque é exercitando que você aprende mais. Aqui nesse exemplo de número 1, a gente tem uma questão adaptada que fala o seguinte, galera, ó.
comparando reagentes e produtos da reação, e aí ele dá a reação para a gente, olha a equação aqui representando ela, podemos dizer que, vamos olhar a equação. Aqui nessa equação, do lado dos reagentes, nós temos duas substâncias, né? 2 mols de gás hidrogênio, H2, então significa que quantos hidrogênios eu tenho no total aqui? 2 vezes 2 eu vou ter 4. Quem mais é do lado do reagente? O oxigênio. Quantos átomos de oxigênio nós vamos ter? Nós vamos ter aqui 2. Quando vai para o produto, olha o nosso produto aqui, esse 2 é o nosso coeficiente, ele está multiplicando a minha molécula. Então, eu tenho 2 vezes o hidrogênio, então 2 vezes 2 vai ter 4, e eu tenho 2 vezes o átomo de oxigênio. Então, aqui vai ter 2. É como se a gente tivesse isso aqui, H2O mais H2O, né, professor? Exatamente, professora Sabrina. Aí ele dá essas afirmativas para a gente observar em relação à nossa equação. No primeiro diz, apresentam o mesmo número de átomos. Quem? Comparando reagente e produto. Então, nossos reagentes e os nossos produtos, eles apresentam o mesmo número de átomos. Tá certo isso aqui? Se a gente for observar a nossa anotação, tá certo sim. 2. Não estão balanceados. Bom, se apresentam o mesmo número de átomos, é porque está balanceado. Quando os números de átomos do lado do reagente e dos produtos forem diferentes, aí a nossa equação não está balanceada. 3. Apresentam o mesmo número de moléculas. E 4 fala que apresentam massas diferentes, produtos e reagentes. Então, dessas afirmativas, quais são corretas? Aí vem letra A, apenas a número 1. B, 1 e 3 são corretas. C, apenas a 3 é correta. D, apenas a número 2 é correta. E a letra E fala que a afirmativa 1 e 2 são corretas. E aí, o que nós temos como resposta, professor? Isso aí, vamos lá, meu caro aluno. Claro que é a letra A, porque apresenta o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos. Tudo bem? Tem mais um Aprender Fazendo aqui pra gente, para depois vocês irem ter um sucesso lá na atividade de sala. E essa é uma questão do Enem que diz o seguinte: as mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônibus causado por essa prática, do ônus, perdão, estou lendo o ônibus, professor, do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. A cada quilômetro que um carro percorre, ele vai estar produzindo 200 gramas de dióxido de carbono, de CO2. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, aqui a fórmula molecular. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. Daí ele vem. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que, nesse caso, ele está falando da queima do nosso colega aqui, do octano, e ele quer que a gente tenha aí, se você tiver como fazer no seu caderno, montar a equação dessa combustão e, a partir dessa equação balanceada, marcar qual destas alternativas está correta, né? A equação representa a reação química desse processo, demonstra que, letra A, no processo, a liberação de oxigênio sob forma de O2. B, o coeficiente estequiométrico para a água é de 8:1 do octano. C, no processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. D,
O coeficiente estequiométrico para o gás oxigênio é de 12,5 para 1 do octano. E a letra E fala que o coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 do octano. O que a gente tem que ver? Bom, vamos ver primeiro aqui a alternativa correta, que é a D, mas a gente vai mostrar para vocês como que a gente chegou nessa resolução. A resolução, a gente tem o quê? A combustão completa de todos os átomos de carbono são oxidados formando dióxido de carbono e água. Então, a equação dessa combustão está aqui, ó. Aqui nós temos o octano. Se é uma combustão, o comburente é o oxigênio. E o produto formado vai ser 8 moléculas de CO2 mais 9 moléculas de H2O. Essa aqui é a nossa equação bruta, sem estar balanceada. Fazendo o balanceamento, né, nós vamos ter os coeficientes estequiométricos para o oxigênio e para o octano. Ó, um único mol de octano, ele vai reagir com 12,5 mol de oxigênio. Por que 12,5? Porque deste lado aqui, ó, nós vamos ter 9 oxigênios, mais, aí aqui, ó, 8 vezes 2. Lembrando que do lado dos nossos produtos, a gente sempre tem que ter a soma e do lado dos reagentes também, que vai dar um total, ó, de 25 átomos de oxigênio. Para a gente ter 25 átomos de oxigênio do lado dos produtos e também do lado dos reagentes, a gente precisou balancear essa equação com esse coeficiente de 12,5. 12,5 vezes 2 vai dar exatos 25. Então, para cada 1 mol de octano, nós vamos ter 12,5 de gás. Exatamente, oxigênio. professor. Então, não precisa colocar mas subtende que você tem exatamente 1 mol ou uma molécula de octano e 12,5 de O2, conforme a resposta correta, tá bom? Mas aí é o seguinte, ainda fique ligado, porque vamos fazer a revisão ainda deste conteúdo para que você tenha sucesso na sua atividade de sala, não é isso mesmo, professor? Isso mesmo, então fique ligadinho aí na nossa revisão.